Dando continuidade, o processo da fotossíntese ele é dividido em duas etapas, a fotólise, tá? E a fotofosforilação, tá, gente? A fotólise ela é conhecida como fotólise da água, por isso que eu coloquei no slide. Essa etapa depende muito da luz, da energia solar. É essencial a energia solar nesta etapa, tá? Que ocorre principalmente lá nos tilacoides, que eu havia pronunciado anteriormente. A fotofosforilação, ela não depende diretamente da luz, tá? É nessa etapa que a planta vai produzir a glicose, que é a sua fonte de energia, certo? E isso ocorre no estroma. Pessoal, o estroma, ele nada mais é do que uma parte lá do cloroplasto. Ele lembra muito o citoplasma, porque ele é um líquido, um gel, sabe? Ele é uma substância que tem lá dentro do cloroplasto que contribui na síntese proteica, na proteção dos componentes lá do cloroplasto, que são, por exemplo, o tilacoide, ou os tilacoides, né? Porque eles são, olha aí para vocês verem, são como se fossem moedinhas, uma em cima da outra. Então, são vários tilacoides, tá, gente? Vamos começar aqui falando sobre a primeira etapa, porque é uma dando continuidade à outra, então não podemos pular assim e falar de qualquer uma. Vamos começar pela primeira etapa, que é a fotólise da água. Essa etapa ela é conhecida também como quebra da luz, e a clorofila é essencial para esta etapa, tá, gente? Também chamam ela de fase clara ou fotoquímica. Vocês podem encontrar diversos termos na literatura. Analisem bem aqui essa imagem. Tem muitas informações, vamos com calma. Pessoas, percebam bem que nós temos uma seta laranja indicando para o cloroplasto. Essa seta laranja, ela está ilustrando, na verdade, a energia solar, a luz solar. O que que acontece? Essa luz solar vai diretamente para os tilacoides, que é onde está a clorofila, tá? Então, a luz é direcionada a essa parte. Na verdade, ela não é direcionada, ela é captada por essa parte lá do cloroplasto. E o que que acontece? As moléculas de clorofila ficam no estado ativado, no estado de alerta. Imaginam assim. A partir de então, ocorre uma reação química de análise, que faz lá da parte de química. Imagine então que ocorre uma reação química ali devido à luz, devido à energia solar que é atingida nessa parte do cloroplasto. O que que acontece? Nós temos umas 12 moléculas de água, H2O. O que que acontece com essas moléculas? Elas são absorvidas, imagina a planta, tá, gente? Fico imaginando a planta. A raiz, além dela absorver nutrientes do solo, o que que acontece? Ela absorve também a água, não é? Essa água, uma parte dela vai ser direcionada lá para o cloroplasto, principalmente para os tilacoides. Por quê? Porque é lá que vai produzir a fonte de energia, tá? Imagina a água, então, subindo pela raiz e atingindo as células da planta, indo lá para o cloroplasto, tá? Cauane, peraí. A raiz absorve a água e encaminha para as células. Cada célula, não imagina, gente, que uma planta tem só uma célula, não. A planta ela é formada por várias células, só que é somente a célula eucarionte vegetal. Ficou claro? É confuso, mas vamos com calma.
A raiz absorve a água e encaminha para as células. O cloroplasto absorve um pouco dessa água. O que acontece com essa água? Ela é encaminhada para os tilacoides, que são as moedinhas, olha a setinha indicando para baixo. E durante essa passagem aí nos tilacoides, ocorre a quebra da água. Como assim quebra da água, Cauane? A água é líquido e quebrar assim? Pessoas, quando eu falo quebra da água, eu me refiro à separação dos átomos de hidrogênio dos átomos de oxigênio. A água não é formada por H2O. O que acontece aí? Durante a quebra dessa molécula de água, o hidrogênio separa do oxigênio. Ocorre uma separação. Se você acompanhar a setinha, nós temos o oxigênio saindo lá embaixo, que é o gás oxigênio, saindo lá embaixo. Durante a quebra dessa água, formou-se o gás oxigênio que está sendo liberado. Cauane, mas a água também tem hidrogênio. O que aconteceu com ele? Ficou lá nos tilacoides. Cauane do céu, eu não estou entendendo nada. Primeiro que a água quebrou, depois saiu o oxigênio e não saiu o hidrogênio. Vamos voltar então, gente? Olha só. Essa quebra da água é um afastamento dos elementos químicos. O hidrogênio separou do oxigênio. Durante essa reação química que ocorre nos tilacoides, os íons de hidrogênio se separou, como eu disse. E o que acontece? Os íons de hidrogênio, eles foram capturados por uma substância chamada NADP. Essa substância possui um nome mais complexo e está bem aí no finalzinho do slide, tá? Essa substância ela está presente lá no estroma, naquele líquido que eu falei, naquele gel que eu citei anteriormente, que parece o citoplasma, tá bom? Os íons de hidrogênio são capturados. Mas o que vai acontecer com ele, Cauane? Vai ficar assim? Ele capturou e pronto? Não. Esses íons de hidrogênio vão participar lá da segunda etapa, tá? Calma aí. Segura essa. Os íons de hidrogênio foram capturados, tá? Lembrando que íons é lá aquele conjunto de cátions e ânions, elementos que possuem carga negativa e elementos que possuem carga positiva. Os que possuem carga negativa são denominados ânions. Os que possuem carga positiva são denominados cátions, tá? Não esqueçam disso, pelo amor de Jesus Cristo. Continuando. A partir do momento que ocorre a quebra da água, a separação dos elementos químicos, ela libera gás oxigênio. Olha que interessante. O gás oxigênio ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Sem gás oxigênio nós não vivemos. Vocês conseguem entender a importância disso? Conseguem ver a importância disso? Por isso, pessoal, que é importante nós plantarmos. Por isso que é importante nós preservarmos o ambiente. Por isso que é importante nós cuidarmos das plantas. Por quê? Porque essa planta, ela libera o gás oxigênio, que é muito importante para nós seres vivos, tá? Mas a função da planta não é fazer isso, não é nos agradar, não é fazer com que nós sobrevivamos, tá? A importância, na verdade, a planta ela só libera esse gás porque ela está produzindo sua fonte de energia. Não pensa assim que nós somos o centro do universo, porque nós não somos, tá? A gente tem essa coisa de pensar que tudo é encaminhado para a gente, mas não é. A partir do momento que ocorre essa quebra da molécula de água, essa reação ela produz uma energia, tá? Essa energia ela é armazenada em uma molécula chamada ATP, tá? A intenção dessa molécula é justamente armazenar energia, tá? Então, assim,
Já nesse início do processo, já nessa primeira etapa, a planta já está absorvendo energia, já está armazenando sua energia para que todo o seu processo ocorra, tá? Analisem bem essa equação que nós temos aqui. A aula de biologia, mas a gente tem muita química envolvida. Aqui é uma equação ilustrativa, é uma equação só mesmo para compreendermos melhor essa quebra da água, tá? Vamos supor que nós temos duas moléculas de água, 2H2O. Através da luz, da reação entre luz e clorofila, o que acontece? Ocorre a quebra dessa água. Percebam bem que aqui nós temos o H+, 4H+. Por que 4? Olha só, nós temos aqui 2H2O, ou seja, nós temos duas moléculas de H2O. Se uma molécula de H2O tem 2 hidrogênios, duas moléculas vai ter 4. Tá, gente? É questão de lógica. Então, aqui nós temos 4H+, certo? E temos aqui o O2, tá? Ocorreu a separação. Tenham em mente que a quebra da molécula é a separação dos elementos químicos, tá? Separação de cada elemento. Esqueçam disso não.